terceira parte da correção das atividades da página 57. Então, nós vamos continuar corrigindo a questão 2. Então, havíamos parado agora na questão C, agora a gente vai corrigir a questão D. Então, primeiro a professora vai estar explicando da primeira maneira, que é aquela onde a gente primeiro retira todos os números de dentro dos parênteses, para depois resolver as operações. Então, ó, aqui nós vamos repetir o 5 negativo, vamos retirar o 2 e o 4 negativo de dentro dos parênteses, e observar que na frente desse parênteses, onde se encontram esses dois números, nós temos sinal de mais. Então, não vai alterar o sinal do 2 e do 4 negativo. O 2 continuará positivo e o 4 continuará negativo. Aí tem que lembrar de escrever o sinal de mais aqui na frente do 2, já que aqui na frente dos parênteses aqui tem o sinal de mais, só que dentro aqui na frente do 2 não tinha o sinal de mais. Então, eu tenho que colocar agora quando a gente vai fazer essa retirada dos números de dentro dos parênteses. Continuando, agora eu vou ter que retirar o 7 positivo e o 1 negativo de dentro dos parênteses. Lembrando de observar que o sinal que aparece na frente agora desse parênteses é o menos. Quando aparece o menos na frente dos parênteses, ele indica para a gente fazer o oposto dos números que se encontram aqui dentro. Então, o 7 não será mais positivo, a gente vai fazer o oposto dele. Então, o oposto de 7 positivo é 7 negativo. Mesma coisa eu vou fazer com 1. Ele não vai mais ser negativo, vou fazer o oposto dele. O oposto de 1 negativo é 1 positivo. Tiramos todos os elementos, todos os números de dentro dos parênteses. Agora a gente vai resolver as operações. Aqui a professora vai resolver as operações na ordem que elas vão aparecendo. Existem outras formas de vocês estarem resolvendo e vocês que decidem qual que é melhor para vocês, tá? Aqui a professora vai resolver na ordem que aparece, mas também daria para resolver daquele jeito que a gente soma os números positivos primeiro, depois soma os negativos e junta os dois resultados. Essa seria uma alternativa. Ou não precisa necessariamente estar seguindo essa ordem, na ordem que os termos aparecem, pode resolver de um outro jeito que vocês acham que torne o cálculo mais fácil. Então, isso é com vocês, tá? A professora vai ter que escolher uma maneira para explicar. Então, eu vou estar explicando assim, que eu vou resolvendo na ordem que os números vão aparecendo mesmo. Então, ó, eu começo resolvendo a adição aqui do 5 negativo com o 2 positivo. Como eles têm sinais diferentes, eu devo diminuir o maior módulo, que é o 5, pelo 2. Então, 5 menos 2 resultou em 3. O 3 vai levar o sinal negativo porque prevalece o sinal do maior número. Então, o 5 é maior que o 2, que eu estou fazendo a operação agora. Então, ele vai ficar com sinal negativo. Também dá para pensar na questão das dívidas, eu devo, eu tenho, né? Se eu devo R$5 e eu tenho R$2, eu ainda fico com uma dívida de R$3. Por isso que tem que colocar o sinal de menos na frente do 3 negativo. Aí eu vou repetir a escrita de todos os outros termos, ó, que vai ficar tudo igual. E eu vou resolver agora a subtração, no caso aqui, a adição do 3 negativo com o 4 negativo. Agora, ó, eu vou observar que esses números têm sinais iguais. Quando os números têm sinais iguais, os seus módulos, que são 3 e 4, devem ser adicionados. Então, 3 mais 4 é igual a 7. Como os dois números têm sinal de menos, o 7 vai levar o sinal de menos também, vai ficar negativo. Se eu devo R$3 e contrai uma dívida de R$4, eu vou estar devendo no total agora R$7. E todo o restante eu vou reescrever, ó, o menos 7 mais 1 eu só reescrevo. Na próxima linha, eu vou somar aqui o menos 7 com o outro menos 7. Novamente, eu tenho uma adição de sinais iguais, então eu vou somar o 7 com o 7, 14. Como os dois têm sinal de menos, o 14 também vai ter o sinal de menos. E por último, eu vou ter que adicionar o 14 negativo com 1 positivo. Agora eu tenho uma adição de sinais diferentes. Então, os seus módulos devem ser subtraídos. Então, eu pego o maior módulo, que é 14,
e subtraio pelo 1. Então, vai dar 13, e o 13 vai ter o sinal de menos, porque o 14 é maior e prevalece sempre o sinal do maior número quando eu estou adicionando números de sinais diferentes. A questão D dá para resolver de uma outra forma também, que é somando os termos, os elementos, os números que aparecem dentro dos parênteses primeiro. Então, eu mantenho o 5 negativo aqui, aí eu vou resolver o 2 menos 4. Então, aqui eu tenho uma adição de sinais diferentes, então eu devo diminuir, subtrair o 4 pelo 2, resultou em 2. O 2 leva o sinal de menos, porque o 4 é maior e ele é negativo. Aí eu mantenho aqui o menos, mantenho os parênteses e resolvo a próxima operação, que é 7 menos 1. Essa é bem fácil. 7 menos 1, 6, né? 6 positivo, então eu coloco o sinal de mais aqui para indicar que ele é positivo. Feito isso, na próxima etapa, na próxima linha, eu faço a retirada aqui dos parênteses. Então, reescrevo o 5 negativo, e aqui eu vou retirar esse 2 negativo dos parênteses. Como na frente dele tem o sinal de mais, o sinal de mais não influencia no sinal do número, o 2 vai continuar com o seu mesmo sinal, vai continuar sendo 2 negativo. Para retirar o 6 do parênteses, eu vou observar que na frente dele temos o sinal de menos. Quando tem o sinal de menos na frente do número, nós devemos fazer o oposto deste número. Então, agora o 6 vai levar o sinal de menos. Tirou os parênteses, agora a gente soma todos os números. Dá para somar tudo de uma vez só aqui até, porque todos têm sinais iguais. Dá para somar o 5 com o 2, que dá 7, e 7 com 6, que dá 13. Como todos os números são negativos, fica 13 negativo. Próxima da questão 2, agora a questão E. Então, o professor vai primeiramente explicar do primeiro modo, que é retirando todos os termos dos parênteses, todos os números dos parênteses, e depois somando os termos. Então, vamos lá. Então, aqui eu retiro menos 5, retiro mais 3. Eles não mudam, aqui não tem a mudança de sinal desses dois números, porque na frente deles, do parênteses onde eles se encontram, não tem nenhum sinal de menos. Então, não influencia nos sinais deles. Vão continuar, apenas faço a retirada dos parênteses. Agora, aqui do 5 e do 9 negativo, vou observar que temos a presença do sinal de menos na frente deles. Então, eu devo fazer o oposto de cada um, trocar o sinal de cada um. Então, o 5, que era positivo, agora vai ficar com o sinal de menos, vai ficar negativo. E o 9, que era negativo, ao sair dos parênteses, vai fazer a troca do sinal. Agora, ele ficará positivo. Continuando aqui, o 8 e o 1 negativo. Na frente do parênteses onde se encontram esses números, nós temos a presença do sinal de mais. Então, não vai influenciar nos seus sinais aqui. O 8 continuará positivo. Eu vou lembrar de escrever o mais aqui na frente dele para separar ele dos outros números. E o 1 vai continuar com o seu sinal de menos. Ainda eu tenho aqui no final o 11 negativo só para reescrever. Agora, vamos resolver as operações. Aqui a professora fez bem detalhado, um por um. Então, eu primeiro resolvi o 5 negativo mais 3, que deu 2 negativo. Então, lembrando que como eles têm sinais diferentes, eu devo diminuir o maior módulo pelo menor, por isso que dá 2, e fica negativo porque o 5 é maior e prevalece o sinal do maior número. Aí todo o resto, tudo isso daqui, a professora reescreveu tudo igualzinho. Aí na próxima linha, nós vamos resolver aqui o menos 2 com o menos 5. Como eles têm sinais iguais, nós vamos adicionar os seus módulos. Então, 2 mais 5 é 7. E como os dois têm sinais de menos, o resultado também fica com o sinal de menos. Aí eu vou reescrever todo o restante da conta. Na próxima linha, eu vou resolver o menos 7 com o mais 9. Aqui eles têm sinais diferentes. Então, eu vou subtrair o maior módulo, que é o 9, pelo 7. Então, 9 menos 7 deu 2. O 2 agora fica com um sinal positivo, porque prevalece o sinal do maior número, que é do 9. O 9 é positivo. Aí reescreve todo o restante. Na próxima linha, resolvemos a próxima operação que aparece, que é 2 mais 8. Essa é bem simplesinha. 2 mais 8 não tem segredo, é 10. Aí reescreve todo o resto da conta e resolve a próxima operação. 10 menos 1,
resulta em 9, 9 positivo. E agora, vamos diminuir o 9 pelo 11. Tem que fazer o contrário, 11 menos 9, que é igual a 2. E observar qual é o sinal do 2, ó. Qual é o sinal do 2? Fica o sinal do maior número. O 11 é maior que o 9, então vai ficar o sinal de menos no 2. O 2 vai ser negativo. Prontinho. Essa é pela primeira maneira. Vamos ver agora como é que fica da segunda maneira. Então, na segunda maneira, a gente vai ter que resolver as operações que estão dentro dos parênteses primeiro. Então, aqui a gente vai somar o 5 negativo com o 3, que dá 2 negativo. Vamos diminuir aqui o 5 com o 9 negativo, que é igual a 4 negativo. E diminuir o 8 pelo 1, que é igual a mais 7. Depois faz a retirada dos parênteses. O 4, que é negativo, eu vou ter que fazer o oposto dele, porque tem um menos na frente, então ele vai ficar positivo. O 7 continua positivo. E reescreve o 11. Aí depois é só somar o menos 2 com o 4, que é mais 2. Depois nós somamos o 2 com o 7, que é 9. E diminuímos o 9 pelo 11, que é igual a menos 2.